Olá, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat para essa aula, que é sobre a representação de dados por meio de mapas, que será dada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora Luíse. Boa tarde a todos que irão aí acompanhar mais uma aula do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre as representações de dados por meio de mapas, lembrando que é a primeira parte, então nós teremos 2 aulas sobre esse assunto, né? E para a gente começar aí, nós vamos ver o que nós vamos trabalhar, né, professora? Exatamente, vai aparecer aí na tela para vocês as habilidades e o objetivo da aula de hoje. Então, a habilidade do currículo paulista que estamos trabalhando hoje é analisar projeções cartográficas, anamorfoses geográficas e mapas temáticos relacionados às questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas de diferentes regiões do mundo, unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Objeto do conhecimento, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho um recadinho para vocês, estudantes. Vocês já confirmaram o interesse em receber um chip de 3 GB de internet para estudar mais e desenvolver projetos? Todos os estudantes do ensino fundamental, anos finais e ensino médio têm direito a esse chip. Serão 500 mil chips distribuídos. Todos os estudantes serão orientados 2 vezes por semana por um professor via chat no aplicativo do Centro de Mídias. Gostou da novidade? Então, acesse o site da SED, né, que é a Secretaria Escolar Digital, que está aparecendo aí na sua tela. Utilize o mesmo login e senha que você costuma utilizar para entrar nessa plataforma SED para você solicitar o seu chip. Beleza? Vamos começar agora a aula com uma sondagem. Vai aparecer uma perguntinha na tela para vocês. Qual a importância de um mapa? Em 2 minutos a gente volta. Voltamos, muitas interações que os professores trouxeram dos estudantes aqui para o nosso chat, começando com a professora Roseli, que trouxe a resposta da estudante Beatriz. A Beatriz disse que um mapa é muito importante para localizarmos certas regiões ou países e também para representar indicadores sociais. A professora Marta trouxe a resposta da estudante Juliana, que disse que os mapas são importantes para a gente se localizar e saber
saber para onde ir. A Juliana, que é estudante da PEI Princesa Isabel. A professora Karen também trouxe a resposta do estudante Igor, que disse que os mapas são importantes para a gente se localizar e saber por onde a gente já passou ou para onde a gente precisa ir. Perfeitamente, tá de parabéns aí quem participou do chat. Realmente é isso, o mapa tem uma importância muito grande, né? Não só em geografia, mas também em outras disciplinas, mas é a base aí da nossa geografia aí de localizações, né? Hoje, né, a gente utiliza aí satélites, né, para estar reproduzindo os mapas, né? Mas antigamente os mapas eram feitos manualmente, né? Lá já nas antiguidades aí nós já tínhamos mapas aí feitos aí pelas pessoas, né, para se localizarem, que muitos professores aí acabaram colocando. Mas não é só para isso, né? Nós podemos colocar os mapas aí para ver situações econômicas do planeta, né, de algum continente, de algum país, de algum estado. Podemos ver as projeções humanas, questão de população, parte social. Então, é infinito aí a utilização do mapa, né? E, logicamente, os elementos do mapa, né? O título, a legenda, né? As projeções, como são feitas, né? Que a gente acaba aprendendo aí, projeções cartográficas. Tudo isso aí, ele acaba envolvendo o mapa. E sempre lembrando, né? O mapa tem uma escala. Então, ele é reduzido do que é o real para uma formação que seja, né, cabível para onde você quer colocar através da escala. Então, não é feito um mapa de qualquer tamanho, ele tem também a questão aí da escala como um dos elementos principais do mapa aí para caracterizar a importância dele, tá certo? Falando em projeções aí, vamos ver o que são projeções. Vamos lá, acompanhe na tela. Então, projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, mapas e cartas, cada uma priorizando determinado aspecto da representação, dimensão, forma, entre outros. É importante ressaltar que não existe uma projeção cartográfica livre de deformações, devido à impossibilidade de se representar uma superfície esférica em uma superfície plana, sem que ocorram extensões e ou contrações. As projeções cartográficas são classificadas principalmente quanto à superfície de projeção e as propriedades. Então, tem que se colocar bem claro isso, né? Que não, por mais que seja, né, feito de uma maneira até computadorizada, você passar por um formato esférico para o plano, ele vai ter as suas diferenciações aí que a gente acaba falando em deformações, né? Por isso que a gente fala projeções equivalentes, projeções equidistantes, né? Projeções conformes, né? Que isso aí a gente acaba verificando dependendo da projeção que é efetuada. E a palavra já diz, é uma projeção, né? Então, o projetor desse mapa, ele tem algum intuito, né, de passar uma informação para as pessoas. Então, a gente tem lá a projeção de Mercator, né, que é uma projeção eurocentrista, né, a professora de história que está aqui, né, a eurocêntrica, né, aquela Europa no centro que a gente utiliza até hoje no Brasil, a projeção de Peters, que dá uma relação mais com os países pobres, porque fala da década de 1970, quer falar alguma coisa de Mercator aí? Na verdade, eu lembrei que nas aulas da primeira série do ensino médio, a gente está problematizando a questão do eurocentrismo, né? E a gente falou justamente desses referenciais, como até o próprio meridiano de Greenwich, que coloca a Europa no centro, como se ela que irradiasse todo o resto, né? Então, às vezes, essas representações cartográficas passam por questões até ideológicas, culturais, né? Até porque, né, quando foi definido o meridiano de Greenwich como sendo o ponto zero, aí, principalmente por causa dos fusos horários mundiais serem feitos aí para todo mundo saber o horário de cada local, porque isso aí é importante para o comércio, né? O comércio intercontinental estava se expandindo, e é lógico que escolheram, né, uma região, né, na Inglaterra, né, que na época era a maior potência do mundo, né, o Observatório de Greenwich, que era um dos principais observatórios
ou o principal observatório da Europa na época e do mundo. Então juntou aí, vamos dizer, a fome com a vontade de comer, e aí, né, colocou aí mais uma parte aí desse capítulo aí do eurocentrismo que a gente tem e acaba falando em geografia, história e outras disciplinas afora aí. Tá? Então é importante retratar isso aí, a projeção. Né? Eu até coloquei lá um exemplo, né, do hemisfério, volta lá um pouquinho a tela, está lá né, a forma, né, simplista, que nós chamamos de forma arredondada da Terra, e colocando a América do Sul em destaque, né? É uma projeção, né? Está projetando a América do Sul aí como um destaque. Então, né, a projeção é feita aí por cartógrafos, né, projetores aí de mapas que tem essa relação, né, do intuito do que você quer apresentar. É importante retratar isso aí. Vamos lá para a próxima tela e a gente vai ver algumas características de projeções. Uma delas que é muito utilizada é a projeção azimutal, né, que ela é chamada aí de equidistante. E ela é vista aí do Polo Norte. Então a gente está observando que é uma imagem, né, com todos os continentes, né, isso é um desenho feito de uma projeção. Lembra que eu falei, é uma projeção, né, ela tem lá os seus ângulos perfeitos, tem as linhas imaginárias, tanto latitudinais como as meridionais, né? Então ela tem lá a sua escala, então ela não foi feita de qualquer jeito, parece que é uma pintura, mas é uma projeção, né? E o ponto central, onde que é? É o Polo Norte. Poderia ter uma outra centralização? Poderia ter, né? Você poderia colocar o Brasil na projeção central, aí, numa projeção azimutal, e logicamente você vai distribuir, né, o continente americano e os outros continentes numa projeção que não seja totalmente fora dos padrões. Ela tem que seguir os padrões tradicionais. Então não é porque você está mostrando somente no hemisfério que você vai colocar de qualquer maneira. Então a projeção, ela tem o projeto do cartógrafo, mas ele também tem essa relação do que é o real. Então, mesmo sendo projeção, porque tem relação com os mapas e tem a questão aí do que é real para o plano. Então, sempre pensando dessa maneira. Então, essa projeção aí, ela é muito utilizada para questões neutras. Por exemplo, a bandeira da ONU, por exemplo. A projeção que é feita da bandeira da ONU é numa projeção azimutal, né, e não colocando nenhum continente em destaque, nenhum país em destaque, porque a ONU é uma organização, como o nome diz, Organização das Nações Unidas. Então não vai ter esse interesse de colocar um país lá, né, como destaque. Tudo bem? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós vamos ver uma outra projeção muito utilizada pelos geógrafos, né, para mostrar principalmente o planisfério do mapa mundi, que é a projeção de Robson. Então é a projeção aí da Terra. E ela é uma projeção que ela não é equidistante, ela não é conforme, ela não é equivalente, é o que nós denominamos de projeções afiláticas. E é interessante retratar porque a gente observa que os meridianos, eles seguem, né, a curvatura da Terra. Né, porque a gente pega boa parte aí dos mapas de planisfério, né, e eles não têm essa curvatura que aparece aí nos meridianos. A projeção de Robson não, ela segue nesse padrão aí dessas circunferências, mini circunferências aí, né, que faz aí o formato da Terra aí, tá certo? Então é interessante retratar isso. Mas é um planisfério. E ele segue, logicamente, normas que devem ser seguidas, então não pode fugir aí as regras da distância. Né? Por isso, mesmo que você fale que é uma projeção afilática, ela tem seus padrões. Tá? É uma projeção que é muito utilizada, como eu falei para vocês, em mapas, principalmente na hora de mostrar o mapa mundi. Tá? Vamos lá para a próxima tela, por gentileza. Aí nós estamos aí vendo um tema. Tá? O que é importante retratar para vocês. Todo mapa que a gente vai mostrar, a gente tem que ter lá o título. Então está lá, ó, Índice de Desenvolvimento Humano, IDH de 2017. Aí nós temos a legenda, que mostra aí, né, muito baixo em amarelo, baixo num verde claro, aí a tonalidade do verde vai aumentando aí, né, a sua coloração até chegar no muito alto, que é o verde escuro. Então a legenda e a cor, ela é muito importante nos mapas, principalmente quando a gente quer caracterizar as diferenciações dos países aqui, no caso IDH. Então, os países que são de IDH muito baixo estão lá em amarelo. Então, a gente vê o continente africano, o continente asiático com vários países com IDH muito baixo. O Brasil, por exemplo, está em IDH alto, então ele está lá num verde
que é o penúltimo verde aí, antes do verde mais escuro. E a gente tem países na América do Sul que são países com IDH muito alto, que é o Chile, né, Argentina e Uruguai. Então é interessante retratar isso. Então eu não preciso colocar, por exemplo, o IDH muito alto vale de 0,9 a 1. Eu posso colocar pela cor. Por isso é que é importante a cor no mapa, porque você poderia colocar uma cor neutra, assim, única. Não dá, porque você quer mostrar a diferença do IDH entre os países do planisfério. Tá certo? Então é importante retratar. Então, legenda, título, né, localização também, a fonte é extremamente importante. Vocês podem observar que em todas, né, as aulas que vocês têm aqui do Centro de Mídias, não importa se é matemática, geografia, história, qualquer uma, tem as fontes, porque é importante você saber se é uma coisa assim verdadeira, né? Então ela precisa ter uma fonte real, por isso que é importante a fonte também. Vamos lá para o próximo mapa? Então vamos lá, vamos seguir aí. Então nós temos um mapa aí que é o oposto do IDH. Né? Quanto mais próximo de 1 no IDH o país mostra que ele é mais desenvolvido, o índice de Gini é o oposto. Quanto mais próximo de 1, o país mostra que ele tem, né, uma má distribuição de renda. Então os países que estão numa tonalidade vermelha, eles estão, né, com problemas aí de distribuição de renda. Os que estão em verde já têm um equilíbrio melhor de renda. Essa tem uma diferença, né? Até propositalmente eu coloquei esse mapa. Mas ele mostra a intenção do autor do mapa. Qual que é a intenção do autor? É mostrar o índice Gini, né, e os países que estão, né, posicionados aí na classificação. Né? Também é de 0 a 1, mas aqui ele mostra de 0 a 100. Então, aqui, diferentemente do anterior, que mostra lá que é baixo, alto, muito alto, etc., aqui ele já põe lá os valores, né, junto com a coloração. Está identificando? De alguma maneira, nós estamos entendendo quais são os países com maior distribuição de renda e países com menor distribuição de renda. É isso que é interessante. Então, quando você fala em mapa temático, ele te dá o tema, que é o título, e, logicamente, ele tem que dar superfície, algumas situações do mapa, né, alguns elementos que façam com que se entenda esse mapa. Tá? Vamos lá para o próximo mapa, lá para vocês verem um outro exemplo. Acesso à água potável. Olha lá a legenda, muito parecida com a legenda do IDH. Tá? Então, nós temos lá, quem está na cor mais clara, tem menos de 50% de domicílios com acesso à água potável. Quem está lá em azul é o que tem mais de 99% de água potável aí disponível. Então, também é a mesma coisa. Né? Esse mapa está até mais completo, até porque mapas do IBGE, né, quando a gente pega, são mapas que têm todos os elementos. Né? Até não seria difícil de ser diferente, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? Então, ele não seria diferente disso. Então, esse mapa aqui, ele é bem completo, ele tem todos os elementos de um mapa e a característica básica aí, né, da água potável em todo o planeta. Então, ele dá uma referência sobre isso, então é de fácil visualização. Porque a primeira coisa que o projetista, né, o projetor, né, o cartógrafo que faz o mapa, é fazer com que as pessoas entendam o que ele quer passar no mapa, que é importante retratar isso. Tá? Vamos lá para o próximo mapa lá? Vamos lá ver lá, olha lá. Mapa de acesso à rede sanitária de 2015. Então, quem está em vermelho, que é a cor mais escura, tem 99% de acesso à rede sanitária. Quem está mais claro, que é o caso do amarelo, menos de 40% tem, né, acesso à rede sanitária. Então, é uma situação, né, oposta à situação que a gente viu anterior, na questão da água potável. A gente vê mais gente com disponibilidade de água potável, né, no planeta do que com rede sanitária, porque o custo, né, é muito maior, né, de você tratar o esgoto do que propriamente a questão da água potável. Tá certo, pessoal? Agora acho que tem uma atividade, não tem, professora? Temos uma atividade. Então, vamos para a atividade. Vamos para a atividade. Vai aparecer a perguntinha aí na tela para vocês. Qual a importância da legenda, do título e das cores em um mapa? Essa é fácil, então em um minutinho a gente volta.
Voltamos. Muitos estudantes apontaram aqui por meio dos seus professores que trouxeram as respostas que a legenda ela é importantíssima para ajudar a ler o mapa, a entender o mapa e mostrar o que ele está representando, como foi o caso dos estudantes Juan e Gabriel, que colocaram uma resposta nesse sentido aí no nosso chat, professor. Perfeito. Parabéns aí aos alunos, né, aos professores, né? Que o mapa é para isso mesmo, né? Então as cores diferenciam até os assuntos que são tratados aí. Né? Vamos aí para o próximo mapa para a gente ver mais um exemplo aí de mapa temático. Vamos lá. Produto Interno Bruto, olha que interessante. Aí já é diferente, hein? Aí já mostra aí, né, as circunferências. Né? Quanto maior a circunferência, né, maior o PIB do país. Então lá, quem vai estar com as maiores circunferências? Né? Então são países que têm lá o seu PIB acima de 5 bilhões de dólares. Então tem lá os Estados Unidos, está lá a China, né, os países aí com alto valor aí, então países da União Europeia, né, o próprio Japão, são todos países aí com a circunferência maior. Né, o Brasil está na segunda faixa aí de 1 bilhão a 5 bilhões junto com a Rússia, né, junto com a Índia. Né, então assim, a legenda é importante, então você pode usar cores, pode usar aí no caso, né, formas geométricas, no caso aí o círculo, o quadrado, mas tem que estar bem destacado, né? Então por isso que é importante retratar. Então se tem até surpresas, né? Por exemplo, Brasil IDH alto, IDH alto, porque o Brasil, para quem, né, não sabe, o IDH antes era baixo, médio e alto. E aí quando esses países se aproximaram pelo Índice de Desenvolvimento Humano, aí decidiu colocar um muito alto para destacar os países desenvolvidos. É simples. Entendeu? Então, por isso que as cores são importantes, porque eles vão aumentando os padrões, e aí é importante você colocar uma cor neutra, que você pode ir identificando pela coloração, mais escura, mais clara. É importante sempre estar atento a isso. Tá? Vamos lá para o próximo mapa? Então, lá nós temos o PIB per capita. O que é o PIB per capita? É a divisão do PIB pela população. Né? Então, nós temos lá PIB per capita acima de 100 mil dólares. Hein? Tá bom para você, Luiz? 100 mil dólares por ano? Olha, não é mal não, hein? Então, tá bom. Então, países aí que tem lá mais de 100 mil dólares, por exemplo, Luxemburgo, né, Mônaco, Liechtenstein, né, são países lá que aparecem até na tabela, até ampliei a tabela para todo mundo babar nos valores aí per capita aí da população. Né? Aí nós vamos ver o Brasil não está entre os maiores, então ele está lá mais abaixo, então não vai aparecer, mas a gente já pode ver na legenda. Né? Se a gente comparar com a cor, né, a gente vai ver lá entre 1.000 a 10 mil. Né? E aí faz uma pesquisa e vê quanto mais ou menos, né, em torno aí de quase 8 mil dólares a renda per capita do brasileiro. Tá certo? Então é assim que a gente faz. Vamos lá para a próxima tela. Qual que é a próxima tela aí? População economicamente ativa, o PEA, pessoas aí que estão aí na faixa etária de trabalho. Então em 2017, né, fazem aí a população de 15 anos ou mais de idade economicamente ativa. Em amarelo, menos de 50%, ou mais escuro, a coloração vermelha, mais de 80% que tem aí a população economicamente ativa. A gente vê países, principalmente do continente africano, aí, numa porcentagem maior. A gente está falando muito aí da vermelho, laranja, não é padrão, tá? Mas são cores que se destacam mais aí, por isso que, e cores até mais neutras aí que podem ser utilizadas. Geografia se utiliza muito a questão das cores neutras. Tá? Vamos lá para a próxima tela, por gentileza. Blocos econômicos. Os blocos econômicos é interessante. Ele está destacando as cores dos blocos. Tá? Então nós temos lá em verde o Mercosul, que o Brasil faz parte, né? O laranja a comunidade andina. Né? Então está separando aí os países, né, seus blocos, através das cores. Então, logicamente, não tem cor mais fraca, cor mais forte, mas é interessante retratar isso. E aí a próxima, acho que tem mais uma, isso, aí os outros blocos, também identificando aí por cores, né, e, por exemplo, nós temos aí alguns blocos aí que são maiores. A APEC, né, que é aquela Cooperação Econômica Ásia do Pacífico, que são aqueles países banhados pelo Oceano Pacífico, estão em vários continentes, aqueles continentes banhados pelo Oceano Pacífico, beleza? Vamos lá para a próxima tela? Aí nós temos o turismo, que aí também mostra a circunferência. Quanto maior a circunferência, maior a quantidade de turistas nos respectivos países. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima aí, acho que finalizou aí, vamos para o Saiba Mais. Então vamos botar o Saiba Mais rapidinho, printe a tela, faça essa pesquisa interessante sobre o Atlas IBGE, tem várias informações lá, tá certo?
Eu agradeço a todos pela participação no chat, agradeço a professora Luísa pela grande participação da aula. Obrigado. Muito obrigada e não esqueçam de avaliar a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.